Então, se eu tenho que ter agilidade, eu tenho que ter capacitação, eu também tenho que ter comunicação. Essa é uma das questões mais importantes quando se fala de um profissional moderno. Gente, desse profissional agora. Comunicação. Gente, você tem que saber ouvir, dar a sua opinião, saber entender o outro, mas no sentido do quê? Sempre valorizando, porque o maior problema que a gente encontra, além de a inteligência emocional é saber lidar com os meus sentimentos e saber lidar com os outros, mas a comunicação também tem a ver com isso, porque muitas pessoas sofrem porque não conseguem ser ouvidas ou não sabem ouvir o outro. E na empresa, preciso que você saiba ouvir o outro, entender o outro, a pessoa que está do seu lado, seu colega, que você saiba entender as necessidades da empresa. Porque se eu não souber entender as necessidades da empresa, como que eu vou explicar para o outro? Se eu não souber compreender quais são os valores, qual é a missão dessa empresa, qual é o objetivo dela, como que eu vou trabalhar? Então, quando a gente fala em comunicação, é você saber ouvir as diferentes opiniões, você saber se expressar. Porque se eu estou ali num papel de liderança, eu tenho que passar para os meus subordinados, para os meus colaboradores ali naquele momento, o que deve ser feito, como deve ser feito. Mas sem ser grosseiro, sem ser ofensivo, saber falar. Se eu preciso chamar a atenção, esse chamar a atenção tem que ser feito de forma adequada. Não é bronca, não é puxando a orelha, não é gritando. Não é isso. Você não está falando com crianças, nós estamos falando de comunicação realizada em empresas, em organizações. Então, esse chamar a atenção tem que ser de forma positiva. Você tem que explicar para a pessoa onde ela errou e o que ela pode melhorar. E não é porque você errou, não é isso. Você não está falando com criança, e nem com criança deve se falar dessa forma. Você tem que fazer um feedback o quê? Construtivo. Construir a pessoa, o profissional, de forma que ele entenda onde ele errou e o que ele pode melhorar. Como consertar o erro e onde ele pode melhorar para que isso não aconteça novamente. Então a comunicação aqui ela é extremamente valorizada porque você tem que saber falar. Você tem que saber se expressar e também tem que saber ouvir o outro. Proatividade. Proatividade é uma palavra que se escuta muito. O que é proatividade? É você, quando olhar para algo, você sabe qual é o objetivo da empresa, você sabe onde ela quer crescer, onde ela precisa crescer, onde ela precisa melhorar. Eu olho e falo, olha, isso aqui dá para ser feito, isso aqui dá para melhorar. Aí você tem ideias, você vai atrás, você fala, olha, isso aqui é legal, isso aqui pode ser feito, isso aqui pode melhorar. Inúmeras empresas incentivam seus colaboradores a fazerem isso, a mostrar a sua capacidade, a mostrar onde pode melhorar. Eles incentivam isso. Olha, se você vê alguma coisa que você acha que vai funcionar melhor, que você acha que vai melhorar a nossa relação aqui na empresa, agilizar um trabalho, facilitar alguma coisa, fala. Nos ajude, que a gente até premia. Algumas empresas premiam isso. É uma premiação para aquela pessoa que der uma ideia que vai melhorar a relação ali na empresa, que vai melhorar o trabalho de todo mundo. Tem empresas que premiam isso, que valorizam isso. Proatividade. Eu vou contribuir para o desenvolvimento da empresa. Criatividade. Mas para que criatividade? Eu tenho que ficar pensando e imaginando? Um profissional do futuro tem. A empresa quer hoje que você seja alguém que pense, que entenda, que crie, que renove, que inove, que aprimore suas habilidades, maximize tudo que você tem. E a criatividade entra nisso. Criatividade em que sentido? Maneiras diferentes de pensar o que está sendo feito. Mas nós sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo assim. Não. Se você é um profissional da atualidade, você sabe que você pode se reinventar, que você pode mudar, que você pode criar e fazer a mesma coisa, né? O mesmo trabalho, executar o mesmo trabalho, só que de uma forma mais simples, mais objetiva, uma forma que maximize tudo que você está fazendo ali, ou seja, aprimorar suas habilidades, aprimorar suas habilidades. O que a gente tem que deixar bem claro é que a criatividade que eu estou falando aqui não é você sair desenhando por aí. Não é isso que é criatividade. Criatividade é repensar a forma de trabalho.
garantir inovação e aprimoramento em tudo, na empresa e também na sua relação com a empresa e na sua relação enquanto profissional. Eu, enquanto profissional, eu posso trabalhar minha criatividade, eu posso melhorar, crescer, porque eu posso desenvolver outras habilidades. Eu sempre tenho que estar em constante desenvolvimento. Lembra que eu tenho sempre que estar estudando, aprimorando, crescendo? Então é isso, criatividade entra nesse contexto. E eu tenho que saber equilibrar as duas coisas. Então, olha bem, vamos recapitular. Eu tenho que ter autoconhecimento, eu tenho que ter inteligência emocional, eu tenho que trabalhar flexibilidade, eu tenho que trabalhar capacitação, ou seja, sempre investir em mim mesmo, né? Eu tenho que trabalhar proatividade e eu tenho que trabalhar também a questão do equilíbrio. Essa é uma questão muito séria quando se fala nas organizações. Tem pessoas que focam tanto no trabalho, que se esquecem da vida pessoal. Lembra lá da inteligência emocional? Se eu estou num lugar onde eu trabalho, foco tudo no trabalho e não tenho tempo para minha família, a minha questão emocional está toda confusa. E aí eu não estou conseguindo o quê? Equilibrar as duas coisas. Será que eu serei um profissional feliz realizando essa atividade? Realizando as minhas funções na empresa? Será que eu vou ser feliz? Nunca. Não vai acontecer, porque você precisa aprender a ter um equilíbrio. Ah, mas eu preciso trabalhar por causa disso. Ok, trabalhar faz parte. A gente já trabalhou essa questão, já falou muito sobre essa questão da necessidade do homem trabalhar. Mas aqui a gente está falando mais do que isso. A gente está falando de você conseguir equilibrar os dois. Ó. Tem que ser uma balança, onde você tem que equilibrar as duas coisas. Você não pode enfatizar só uma e esquecer da outra. Porque a gente precisa ter vida social, você precisa sair, você precisa passear, conhecer pessoas novas, porque isso faz parte também do desenvolvimento do ser humano enquanto pessoa. A empresa, ela quer que você produza? É claro. Ela quer que você ajude a empresa a crescer cada vez mais? É claro que ela quer tudo isso. Só que se você for alguém que só trabalha, chega uma hora que você já não vai ter mais o mesmo retorno profissional que você tinha antes, porque você vai começando a demonstrar que você se torna uma pessoa que não tem vida social, que você é uma pessoa que não sabe lidar com o outro, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não tem a capacidade de se relacionar com o outro, que não consegue lidar com uma criança, que não consegue lidar com um par de alguém, porque você não consegue falar com a pessoa. Você sabe falar sobre negócios, mas você não sabe falar sobre a vida, coisas comuns do dia a dia. Então você vai se afastando. E aí lá na questão emocional, olha o seu emocional como vai ficando para trás. Por isso que a gente tem que saber o quê? Tem inteligência emocional para saber lidar consigo e com o outro. Então eu tenho que ter esse contexto. Equilíbrio é fundamental. Então o profissional da atualidade, ele tem que ter a formação, como a gente falou agora, experiência na área. É claro que tem que ter experiência na área, porque a gente falou que precisa isso. Eu tenho que pensar estrategicamente, ser criativo, ter iniciativa e ter liderança. Mas eu não sou líder, eu não sou chefe de nada, eu não sou supervisor de nada. Então por que eu tenho que ter liderança? Liderança em que sentido? Naquele momento, na área que você está trabalhando, você demonstrar que você sabe o que você está falando, você demonstrar que você pode atingir o máximo da sua potencialidade, você mostrar suas habilidades e fazer crescer a empresa como um todo. É nesse sentido. Liderar não é mandar no outro. As pessoas confundem muito liderança com chefia. Não é isso. Nós estamos falando de saber comandar. Às vezes você não é o chefe, mas a sua postura é de liderança, onde você diz para os seus colegas, com os seus gestos, com as suas atitudes, onde a empresa deve ir, como ela deve caminhar, como ela deve trabalhar. É a sua postura de líder, é a sua forma de agir ali que mostra tudo isso, demonstra suas habilidades. Não que você esteja ali mandando em todo mundo, isso não é liderança. Tá? Você está ali mostrando através das suas habilidades e das suas qualidades profissionais que você tem uma postura ali de líder. Você é o que está ali à frente do grupo, que fala em nome do grupo, né? Que reivindica coisas. E para isso tudo acontecer, você precisa ter uma boa comunicação, uma aprendizagem contínua. O profissional da atualidade não pode ficar parado. Ele não pode parar no tempo e achar que o que ele sabe é suficiente e que ele vai ficar ali para sempre. Infelizmente, isso não acontece mais. Você não vai crescer
trabalhando no campo e morrer trabalhando no campo. Isso não acontece mais. Hoje você pode estar ora trabalhando numa empresa de tecnologia, ora trabalhando numa empresa de produção, ora você pode estar trabalhando lá no exterior, ou pode estar trabalhando no campo, na parte de logística do campo. Você pode estar em várias áreas, porque dependendo da profissão que você escolher, você pode ter um leque aí de opções. Habilidade para trabalhar em equipe. Fundamental, saber lidar com o outro. E saber lidar comigo. Eu preciso me conhecer para poder lidar com o outro, para não acontecer nada que fira, que machuque, que atrapalhe o desenvolvimento da empresa como um todo. E aí eu tenho que ter a capacidade para poder planejar a minha carreira. De acordo com as habilidades que eu tenho, onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? O que eu posso melhorar? Onde eu posso crescer? Quais são os valores que me fazem um profissional? Então eu posso colocar tudo isso para ser um profissional da atualidade. Porque o que vai fazer com que eu fique para trás é o fato de eu não investir em mim mesmo. É o fato de eu continuar sempre parado. E um profissional da atualidade, ele tem que estar em constante aprendizagem. Ele não pode parar nunca. Porque hoje as profissões estão mudando numa velocidade mais rápida do que você possa imaginar. Então tem áreas que estão sumindo para dar lugar a outras. E tem muitas outras que estão crescendo, N possibilidades de crescimento. Então, se eu sou um profissional da atualidade, eu estarei em constante aprendizagem, porque eu não ficarei para trás para garantir o meu lugar no mercado de trabalho.